Não decida sozinho, decida com Deus e veja o mal se afastar. Existem decisões que mudam o rumo de uma vida inteira, mas não porque foram más escolhas. Mudam porque foram feitas a sós, sem consulta, sem oração, sem Deus no centro. O perigo não está apenas no erro, está na solidão espiritual de quem decide confiando apenas na própria visão. Quando alguém decide sozinho, mesmo com boas intenções, cria um espaço onde a sabedoria não foi convidada e a proteção não foi ativada. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, mas na prática decidem sozinhas e apenas pedem ajuda depois. Oram quando o problema já apareceu, quando as consequências já começaram a pesar, quando o caminho já foi escolhido. Mas a palavra de Deus nos mostra algo mais profundo. Ela nos ensina que existe segurança quando Deus participa antes, não apenas depois. Existe proteção quando Ele é incluído no processo, não apenas chamado para reparar danos. Decidir com Deus não é perder autonomia, é ganhar cobertura. Não é abrir mão da responsabilidade, é caminhar com discernimento. O que afasta o mal não é apenas evitar erros visíveis, mas fechar brechas invisíveis. E muitas dessas brechas surgem quando escolhas são feitas no impulso, na pressa, no orgulho silencioso de achar que se consegue resolver tudo sozinho. Este vídeo não foi criado para gerar medo, mas consciência. Não para acusar, mas para despertar. Porque quando Deus participa das decisões, algo muda no ambiente espiritual. Caminhos perigosos são evitados, armadilhas se tornam visíveis, consequências destrutivas perdem força. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque ela deixa de ser vivida sem direção. Hoje, você é convidado a refletir sobre como tem decidido. Não apenas nas grandes escolhas, mas nas pequenas também. Porque decidir com Deus não é um evento raro. É um estilo de vida que protege, orienta e afasta o mal de forma silenciosa, constante e eficaz. O perigo invisível de decidir sozinho. O maior risco de uma decisão não está necessariamente em escolher algo errado, mas em escolher algo sem Deus. Decidir sozinho parece natural. Afinal, a vida é sua, as consequências são suas, as responsabilidades são suas. Mas a Bíblia revela uma verdade que confronta esse pensamento. Nem toda decisão solitária é neutra. Algumas abrem espaços que não deveriam ser abertos. Quando Deus não é consultado, a sabedoria não governa plenamente. A emoção ganha mais voz. A pressa acelera processos. O orgulho sutil se manifesta. A pessoa passa a confiar excessivamente na própria percepção, sem perceber que está caminhando sem cobertura espiritual. Isso não significa que Deus abandona, mas significa que Ele respeita a escolha de quem decidiu não ouvi-lo naquele momento. O perigo é invisível, porque nem sempre gera consequências imediatas. Às vezes tudo parece certo no começo. A decisão parece boa, lógica, necessária. Mas, com o tempo, surgem desgastes inesperados, conflitos repetidos, perdas que poderiam ter sido evitadas, não porque Deus puniu, mas porque Ele não foi incluído. Onde não há direção, há exposição. Decidir sozinho não é sinal de força espiritual. Muitas vezes é sinal de cansaço, autossuficiência ou falta de sensibilidade. A pessoa não para orar porque acha que não há tempo. Não consulta Deus porque acredita que já sabe o que fazer. Mas a sabedoria bíblica nos ensina que até caminhos que parecem retos podem levar a lugares perigosos quando Deus não os confirma. Quando você decide com Deus, algo se estabelece. Não é controle, é proteção. Não é medo, é discernimento. O mal se afasta não porque você ficou mais atento, mas porque a luz ocupou o espaço antes que a escuridão tivesse chance. Essa é a diferença entre caminhar sozinho e caminhar acompanhado. Talvez você perceba agora que algumas escolhas foram feitas sem oração, sem consulta, sem direção. Isso não te condena,
mas te alerta, porque a partir de hoje você pode decidir diferente. Pode incluir Deus antes, pode fechar brechas antes que se tornem feridas. Pode experimentar o que a palavra promete. Quando o Senhor participa da decisão, o caminho se torna mais seguro e o mal perde espaço para agir. Quando a pressa substitui a consulta a Deus, a pressa é uma das maiores inimigas da sabedoria espiritual. Ela cria a sensação de que parar para orar é perda de tempo, de que consultar a Deus pode atrasar decisões urgentes, de que agir rápido é mais importante do que agir certo. Quando a pressa assume o controle, a consulta a Deus é deixada de lado, não por rebeldia, mas por ansiedade disfarçada de responsabilidade. Muitas decisões são tomadas rápido demais porque o coração está cansado. Cansado de esperar, cansado de pensar, cansado de lidar com a tensão da escolha. A pressa surge como alívio imediato. Decidir logo parece trazer paz, mas na verdade apenas silencia o desconforto por um momento. O problema é que decisões feitas para aliviar a pressão quase nunca produzem descanso duradouro. A palavra de Deus nos ensina que a sabedoria não se move no ritmo da urgência humana. Ela se move no ritmo da verdade. Quando a pressa governa, o discernimento diminui. O coração deixa de perceber sinais importantes. Alertas internos são ignorados. O Espírito Santo continua falando, mas a mente já está comprometida com a ação. E quando isso acontece, a decisão pode até funcionar por um tempo, mas carrega um custo invisível. Consultar a Deus exige pausa, e pausar exige coragem em um mundo que valoriza a rapidez. É preciso coragem para dizer ainda não, quando todos dizem agora. É preciso maturidade espiritual para esperar uma confirmação, quando tudo parece indicar movimento imediato. Mas essa espera não é perda, ela é proteção. Muitas armadilhas só são evitadas porque alguém decidiu desacelerar e ouvir Deus antes de agir. Quando a pressa substitui a consulta, a pessoa começa a viver apagando incêndios. Resolve um problema e cria outro. Fecha uma porta e abre uma ferida. Avança sem clareza e depois precisa voltar para corrigir. Não porque Deus não ajudou, mas porque ele não foi ouvido no tempo certo. A pressa cria decisões reativas. A consulta cria decisões conscientes. Talvez você reconheça esse padrão em sua própria história. Decisões tomadas rápido demais, palavras ditas no calor do momento, escolhas feitas para acabar logo com a tensão. Hoje, Deus te convida a inverter essa lógica. Não decida para aliviar a pressão. Decida para permanecer na verdade. Não troque consulta por velocidade. Porque quando Deus é ouvido, mesmo que a decisão demore um pouco mais, o caminho se torna mais seguro e o mal perde espaço para agir. Deus não controla suas decisões, ele oferece cobertura. Deus nunca se impôs como controlador das escolhas humanas. Desde o início, ele deixou claro que o amor verdadeiro caminha junto com a liberdade. Ele orienta, adverte, convida, mas não força. E é exatamente aí que muitos se confundem. Acham que decidir com Deus significa perder a autonomia, quando na verdade significa ganhar cobertura espiritual. Quando Deus é incluído em uma decisão, ele não assume o lugar da sua responsabilidade, ele assume o lugar da proteção. A escolha continua sendo sua, mas agora ela acontece sob sabedoria, discernimento e cuidado. A cobertura de Deus não elimina riscos, mas revela armadilhas. Não impede desafios, mas evita caminhos desnecessariamente destrutivos. A Bíblia mostra repetidamente que Deus respeita decisões, mesmo quando não concorda com elas. Ele permite, mas não se ausenta. Ainda assim, existe uma diferença clara entre permitir e proteger. A proteção se manifesta quando há consulta, quando há rendição, quando a decisão nasce da comunhão, não apenas da vontade pessoal.
Muitas pessoas culpam Deus por consequências que surgiram de escolhas feitas sem Ele. Não porque Deus falhou, mas porque Ele foi deixado de fora. A ausência de cobertura não é abandono divino, é respeito ao livre-arbítrio. Onde Deus não é convidado, Ele não governa. E onde Ele não governa, a exposição aumenta. Decidir com Deus é como caminhar sob um guarda-chuva em meio à tempestade. A chuva continua existindo, mas você não está desprotegido. A vida continua exigindo escolhas, mas agora elas são feitas com direção. A cobertura de Deus se manifesta em alertas internos, em paz que confirma ou inquietação que impede, em portas que se fecham para evitar perdas maiores. Talvez você tenha vivido momentos em que sentiu que algo não estava certo, mas decidiu seguir mesmo assim. Depois, percebeu o custo. Isso não foi falta de amor de Deus, foi ausência de consulta. Hoje, você é convidado a experimentar algo diferente. Não abrir mão de decidir, mas decidir acompanhado. Porque quando Deus participa, o mal não encontra espaço fácil. A cobertura se estabelece e o caminho se torna mais seguro. O mal se aproxima quando a sabedoria se afasta. O mal raramente chega anunciando sua intenção. Ele se aproxima quando a sabedoria se ausenta, quando o discernimento é deixado de lado, quando a decisão é tomada sem oração e sem escuta. Não é que o mal tenha mais poder do que Deus. É que ele encontra espaço quando Deus não foi incluído no processo. Onde não há luz, a escuridão não precisa forçar a entrada. A Bíblia nos ensina que a sabedoria protege. Ela não apenas orienta escolhas, ela guarda caminhos. Quando a sabedoria se afasta, não por ignorância, mas por descuido espiritual, brechas se formam. Essas brechas não aparecem como pecado evidente. Elas surgem como justificativas razoáveis, como decisões aparentemente neutras, como escolhas que fazem sentido humano, mas não passaram pelo crivo espiritual. O mal se aproveita exatamente disso. Não da fraqueza escancarada, mas da autoconfiança excessiva, da pressa que não ora, da decisão que não consulta, da escolha que ignora sinais internos. Quando a sabedoria se cala, a exposição aumenta, e o que poderia ter sido evitado começa a se desenrolar em forma de desgaste, conflito, perda de paz e confusão. Decidir com Deus não significa viver desconfiado de tudo. Significa viver atento. A sabedoria espiritual cria limites invisíveis. Ela impede certos caminhos antes mesmo que você perceba o perigo. Ela afasta situações que parecem boas, mas carregam consequências ocultas. Ela não cria medo, cria clareza. Quando alguém diz que o mal apareceu do nada, muitas vezes o que aconteceu foi uma sequência de decisões sem consulta. Pequenas escolhas feitas sem Deus vão abrindo espaço. Uma resposta aqui, uma concessão ali, uma pausa que não aconteceu. E quando se percebe, o coração está lidando com algo que poderia ter sido evitado se a sabedoria tivesse sido ouvida no início. Talvez você já tenha vivido isso. Não foi um grande erro, foi uma sequência de decisões solitárias. Hoje, você está sendo convidado a fechar essas brechas, não vivendo em alerta constante, mas vivendo em comunhão constante. Porque quando a sabedoria de Deus governa, o mal não encontra ambiente favorável. Ele se afasta não por confronto direto, mas por falta de espaço. O versículo que revela o poder de decidir com Deus. Existe uma palavra na Escritura que não foi escrita apenas para inspirar, mas para proteger. Ela revela um princípio espiritual que atravessa gerações e continua atual para cada decisão que alguém precisa tomar hoje. A palavra diz que aquele que confia no Senhor e se desvia do mal encontra vida, descanso e segurança. Não é uma promessa vazia, é uma instrução prática de sabedoria espiritual. Esse versículo nos mostra que decidir com Deus não é apenas buscar aprovação divina,
é escolher um caminho que naturalmente afasta o mal. Quando a confiança está em Deus, o coração não se apoia apenas no próprio entendimento. E quando o entendimento humano deixa de ser a única referência, o orgulho perde força, a pressa diminui e o discernimento aumenta. Desviar-se do mal não começa quando o perigo já está evidente. Começa quando a decisão ainda está sendo formada. É nesse estágio que a palavra atua como filtro. Ela revela intenções, expõe motivações escondidas, ajusta o rumo antes que o passo seja dado. Por isso, decidir com Deus é sempre uma escolha preventiva. Ela protege antes de corrigir. A Bíblia não diz que quem decide com Deus nunca enfrentará dificuldades. Ela diz que haverá livramento. Livramento de caminhos que parecem bons, mas levam à perda. Livramento de associações que parecem vantajosas, mas cobram um preço alto depois. Livramento de decisões que satisfazem no momento, mas ferem no longo prazo. Essa é a força desse princípio. Ele não promete ausência de lutas, promete discernimento para não cair em armadilhas. Quando esse versículo é vivido e não apenas citado, algo muda na forma como a pessoa decide. Ela passa a perguntar mais, a ouvir mais, a esperar mais. Não por insegurança, mas por sabedoria. A confiança em Deus substitui a necessidade de controlar tudo. E quando o controle sai das mãos humanas e entra nas mãos de Deus, o mal perde espaço para agir. Talvez você tenha enfrentado consequências que poderiam ter sido evitadas se tivesse parado para ouvir essa palavra antes. Hoje, ela não vem como acusação, mas como convite. Um convite para decidir diferente daqui para frente. Para permitir que a palavra governe suas escolhas. Porque quando a decisão nasce da confiança em Deus, o caminho se torna mais seguro e o mal se afasta de forma natural. Decisões solitárias no trabalho e suas consequências. O ambiente de trabalho é um dos lugares onde mais se decide sozinho. Pressões constantes, metas, cobranças, expectativas e medo de perder oportunidades empurram pessoas a escolher rápido, muitas vezes sem oração e sem discernimento. Nessas horas, a decisão parece apenas profissional, mas carrega peso espiritual. Quando Deus fica de fora, o coração fica exposto. Decisões solitárias no trabalho costumam gerar desgaste silencioso. A pessoa aceita responsabilidades que não deveria, assume compromissos que roubam a paz, entra em conflitos desnecessários, tolera ambientes adoecidos por achar que não há alternativa. Tudo isso nasce de escolhas feitas sem consulta, sem pausa, sem ouvir a direção de Deus. Deus se importa com decisões profissionais porque elas afetam a alma. Não é apenas sobre carreira, é sobre identidade, propósito e equilíbrio. Quando você decide sozinho, passa a medir valor apenas por resultados. Quando decide com Deus, aprende a discernir limites, tempos e prioridades. A produtividade deixa de custar saúde emocional e espiritual. Muitos erros no trabalho não acontecem por falta de competência, mas por ausência de direção espiritual. Palavras ditas no impulso. Respostas enviadas no cansaço. Parcerias aceitas sem oração. O Espírito Santo atua exatamente nesses detalhes. Ele alerta quando algo não está alinhado. Ele traz paz quando o caminho é seguro. Ele impede escolhas que parecem boas, mas escondem armadilhas. Talvez você esteja vivendo consequências de decisões profissionais tomadas sozinho. Isso não significa fracasso, significa aprendizado. Hoje, Deus te convida a algo diferente. Não enfrentar o trabalho como um campo de batalha solitário, mas como um lugar onde Ele também quer participar. Quando Deus entra nas decisões profissionais, o mal perde espaço. Conflitos diminuem, o coração encontra descanso. E o caminho se torna mais protegido.
Relacionamentos que adoecem quando Deus fica de fora. Muitos relacionamentos começam bem e adoecem com o tempo, não por falta de amor, mas por decisões tomadas sem Deus. Escolhas feitas no impulso emocional, no medo da solidão, na pressa de preencher vazios. Quando Deus não participa das decisões afetivas, o coração passa a negociar princípios para manter vínculos, e essa negociação quase sempre cobra um preço alto depois. Relacionamentos exigem discernimento contínuo, saber quando avançar, quando esperar, quando falar e quando silenciar, quando perdoar e quando estabelecer limites. Decidir sozinho nessas áreas costuma gerar confusão. A pessoa confunde intensidade com direção, confunde apego com compromisso, confunde insistência com propósito, e aos poucos o relacionamento deixa de ser lugar de crescimento e se torna fonte de desgaste. Quando Deus fica de fora, padrões se repetem, as mesmas dores, as mesmas frustrações, as mesmas decepções com rostos diferentes. Não porque todas as pessoas são iguais, mas porque as decisões continuam sendo feitas da mesma forma, sem consulta, sem oração, sem discernimento espiritual. Onde não há direção, o coração se perde facilmente. Deus não foi o criador dos relacionamentos para que eles aprisionassem ou ferissem. Ele os criou para refletir cuidado, verdade e maturidade. Quando ele participa das decisões afetivas, algo muda. A pessoa passa a escolher com mais clareza, aprende a esperar sem ansiedade, a se posicionar sem culpa, a amar sem se perder. Isso não elimina desafios, mas impede que relações se tornem ambientes de sofrimento constante. Talvez você esteja vivendo as consequências de decisões afetivas tomadas sozinho. Talvez tenha ignorado sinais, alertas internos, conselhos. Isso não te define, mas te chama à consciência. Hoje, Deus te convida a fazer diferente. Não construir relacionamentos apenas com base no que sente, mas no que Ele direciona. Porque quando Deus participa, o mal perde espaço para confusão, manipulação e dor repetida. Família, palavras e escolhas que constroem ou ferem. Dentro da família, muitas decisões parecem pequenas demais para serem levadas a Deus. Uma resposta atravessada, um silêncio prolongado, uma palavra dita no cansaço, uma escolha feita para evitar conflito. Mas é exatamente nesse ambiente cotidiano que decisões solitárias causam feridas profundas. Quando Deus não é ouvido, a emoção assume o controle e palavras passam a construir muros em vez de pontes. A família é um campo sensível, porque envolve afeto, história e expectativas. Decidir sozinho nesse contexto costuma gerar reações impulsivas. Fala-se para se defender, não para edificar. Cala-se para evitar confronto, não por sabedoria. Aos poucos, o relacionamento esfria, a comunicação se perde e o ambiente se torna pesado. Não porque faltou amor, mas porque faltou direção. Deus se importa com cada palavra liberada dentro de casa. Ele sabe que palavras constroem atmosferas. Uma decisão tomada sem oração pode ferir por muito tempo. Uma palavra dita sem discernimento pode marcar mais do que se imagina. Quando Deus participa das decisões familiares, Ele traz equilíbrio entre verdade e graça. Ensina quando falar e quando esperar, quando corrigir e quando acolher. Muitos conflitos familiares poderiam ser evitados se algumas decisões fossem tomadas com Deus antes e não no calor do momento. A sabedoria divina não apaga sentimentos, mas organiza reações. Ela protege o coração de dizer o que não deveria e de se calar quando precisava se posicionar. Isso preserva vínculos e evita dores desnecessárias. Talvez você perceba que algumas feridas familiares nasceram de escolhas feitas sem consulta. Isso não significa que não haja restauração. Significa que existe um novo caminho a ser trilhado.
Um caminho onde decisões não são tomadas apenas com base no que se sente, mas no que Deus direciona. Quando Deus entra na dinâmica familiar, o mal perde espaço, o diálogo encontra lugar e a vida dentro de casa começa a ser reconstruída com mais verdade e cuidado. Dinheiro, ambição e decisões que atraem peso. O dinheiro em si não é o problema. O peso começa quando as decisões financeiras são tomadas sem Deus, quando a ambição fala mais alto do que a sabedoria, quando a pressa por crescer, ganhar ou resolver substitui a consulta ao Senhor. Decidir sozinho nessa área abre portas para a ansiedade constante, comparações desgastantes e escolhas que parecem promissoras, mas cobram um preço alto no interior. Muitas decisões financeiras são justificadas como necessárias, mas nascem do medo de faltar ou do desejo de provar valor. Aceita-se o que compromete a paz. Assume-se dívidas sem direção. Entra-se em acordos sem discernimento. Tudo parece lógico no papel, mas espiritualmente pesado. Quando Deus fica de fora, o coração passa a ser governado pela preocupação, não pela confiança. A palavra ensina que a bênção de Deus não acrescenta dores. Isso significa que decisões guiadas por Ele não escravizam a alma, não roubam o sono, não produzem culpa constante. Quando o dinheiro começa a gerar opressão emocional, algo saiu do lugar. E muitas vezes não foi falta de esforço, mas ausência de direção espiritual no momento da escolha. Decidir com Deus nessa área traz equilíbrio. Ele mostra limites, alerta sobre atalhos perigosos, revela quando algo parece ganho, mas é armadilha. A ambição sem Deus acelera, mas não sustenta. A provisão com Deus pode ser mais simples, mas é leve. E a leveza é um sinal claro de que o caminho está alinhado. Talvez você já tenha experimentado o peso de decisões financeiras tomadas sozinho. Não é tarde para ajustar. Deus não condena, Ele orienta. Quando Ele participa das escolhas financeiras, o mal se afasta não por falta de recursos, dinheiro, ambição e decisões que atraem peso. O dinheiro em si não é o problema. O peso começa quando as decisões financeiras são tomadas sem Deus, quando a ambição fala mais alto do que a sabedoria, quando a pressa por crescer, ganhar ou resolver substitui a consulta ao Senhor. Decidir sozinho nessa área abre portas para a ansiedade constante, comparações desgastantes e escolhas que parecem promissoras, mas cobram um preço alto no interior. Muitas decisões financeiras são justificadas como necessárias, mas nascem do medo de faltar ou do desejo de provar valor. Aceita-se o que compromete a paz. Assume-se dívidas sem direção. Entra-se em acordos sem discernimento. Tudo parece lógico no papel, mas espiritualmente pesado. Quando Deus fica de fora, o coração passa a ser governado pela preocupação, não pela confiança. A palavra ensina que a bênção de Deus não acrescenta dores. Isso significa que decisões guiadas por Ele não escravizam a alma, não roubam o sono, não produzem culpa constante. Quando o dinheiro começa a gerar opressão emocional, algo saiu do lugar. E muitas vezes não foi falta de esforço, mas ausência de direção espiritual no momento da escolha. Decidir com Deus nessa área traz equilíbrio. Ele mostra limites, alerta sobre atalhos perigosos, revela quando algo parece ganho, mas é armadilha. A ambição sem Deus acelera, mas não sustenta. A provisão com Deus pode parecer mais simples, mas é leve. E a leveza é um sinal claro de alinhamento espiritual. Talvez você já tenha sentido o peso de decisões financeiras tomadas sozinho. Deus não se afasta por isso. Ele chama para reorganizar. Quando Ele participa das escolhas financeiras, o mal se afasta não por falta de desafios, mas porque a sabedoria passa a governar. E onde a sabedoria governa, o coração encontra descanso.
Decidir com Deus não evita lutas, evita armadilhas. Decidir com Deus não significa viver uma vida sem conflitos, sem desafios ou sem momentos difíceis. Essa expectativa irreal faz muitas pessoas se frustrarem espiritualmente. A promessa bíblica nunca foi ausência de lutas, mas presença de discernimento. Deus não nos poupa de todos os caminhos difíceis, mas nos livra de muitos caminhos desnecessários. Quando alguém decide com Deus, ainda enfrenta oposição, ainda lida com resistência, ainda precisa amadurecer. A diferença é que as armadilhas ocultas perdem força. Caminhos que parecem atalhos fáceis se revelam perigosos antes de serem escolhidos. Situações que seduzem pela aparência perdem brilho quando passam pelo crivo da oração. Deus não tira o esforço, mas evita o engano. Muitas dores poderiam ter sido evitadas se algumas decisões tivessem sido feitas com Deus desde o início. Não foi a luta que feriu, foi a armadilha. Não foi o desafio que destruiu, foi o caminho errado escolhido sem discernimento. Decidir com Deus não elimina o preço da obediência, mas elimina o custo oculto da desobediência. A sabedoria divina atua como proteção silenciosa. Ela não grita, não ameaça, não força. Ela alerta, ela freia, ela inquieta quando algo não está alinhado. E quando esse alerta é ignorado, o coração costuma pagar o preço depois. Por isso, decidir com Deus é um ato de humildade espiritual. É reconhecer que nem toda oportunidade vem de Deus e nem toda porta aberta deve ser atravessada. Talvez você já tenha enfrentado lutas que eram inevitáveis, mas também já tenha enfrentado dores que poderiam ter sido evitadas. Hoje, Deus te convida a discernir essa diferença. Não para gerar culpa, mas maturidade. Porque quando você decide com Deus, as lutas continuam, mas as armadilhas perdem espaço. E isso preserva o coração, a fé e o caminho. A oração que fecha brechas antes da decisão. Existe uma oração que não nasce do desespero, mas da sabedoria. Ela não é feita depois que o problema aparece, mas antes que a decisão seja tomada. Essa oração não tenta convencer Deus, ela alinha o coração. É nesse lugar que brechas são fechadas, não com esforço humano, mas com rendição consciente. Fechar brechas espirituais começa quando alguém admite que não quer decidir sozinho. Quando reconhece que a própria visão é limitada e que precisa de direção que vem do alto. Essa oração não precisa ser longa, mas precisa ser honesta. Ela diz: eu não quero apenas escolher o que parece certo, eu quero escolher o que é protegido por ti. Quando essa oração é feita, algo muda no interior. A pressa perde força, a ansiedade diminui, a clareza começa a surgir. Não como resposta imediata para tudo, mas como paz suficiente para não avançar no escuro. O Espírito Santo começa a sinalizar, às vezes confirmando, às vezes inquietando. Ambas são respostas de amor. Essa oração fecha brechas porque impede que decisões sejam tomadas no impulso, no orgulho ou no medo. Ela impede que emoções momentâneas assumam o controle. Ela cria um espaço onde a verdade governa antes da ação, onde Deus não é chamado para corrigir consequências, mas convidado para orientar escolhas. Muitas pessoas oram pedindo que Deus abençoe decisões já tomadas. Poucas oram permitindo que Deus interfira antes. Essa inversão muda tudo. Quando Deus é ouvido antes, o caminho se torna mais seguro. O mal se afasta não por confronto direto, mas porque não encontrou espaço para agir. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão importante. Talvez esteja prestes a responder algo, assinar algo, aceitar algo. Antes de qualquer passo, esta oração se torna um abrigo, um lugar de pausa, um lugar de proteção. Porque quando brechas são fechadas antes da decisão, o coração caminha com mais segurança e o futuro com mais paz. Viver decidido com Deus como estilo de vida.
Decidir com Deus não é um recurso para momentos críticos, é uma forma de viver. Quando essa postura se torna estilo de vida, algo se estabelece de maneira contínua. O coração aprende a não agir sozinho. A mente se acostuma a consultar. A alma encontra descanso em saber que não carrega sozinha o peso das escolhas. Viver decidido com Deus é caminhar com consciência constante de que toda decisão importa, mesmo as mais simples. Esse estilo de vida não torna a pessoa indecisa, torna-a sensível. Ela não para diante de tudo, mas aprende a perceber quando precisa pausar. Aprende a reconhecer sinais internos. Aprende a respeitar a paz como confirmação e a inquietação como alerta. Não é medo, é discernimento amadurecido. Não é insegurança, é dependência saudável de Deus. Quando decidir com Deus se torna hábito, o mal encontra cada vez menos espaço. Não porque a pessoa se tornou perfeita, mas porque deixou de ser impulsiva. As brechas diminuem, as escolhas se tornam mais alinhadas, as consequências passam a ser mais leves. Mesmo quando erros acontecem, há arrependimento rápido, correção imediata e restauração constante. O coração não permanece exposto por muito tempo. Esse estilo de vida também traz humildade. A pessoa reconhece que não sabe tudo, que não controla tudo, que precisa de direção diária. Isso a mantém próxima de Deus, não apenas em oração, mas em atitude. A fé deixa de ser teoria e se torna prática diária. Cada escolha passa a ser um ato de confiança. Talvez até hoje você tenha decidido com Deus apenas quando tudo parecia difícil demais. Hoje, o convite é mais profundo. Decidir com Deus quando tudo parece normal. Quando a escolha parece simples, quando a pressa tenta assumir, porque é nesse cotidiano que a vida é construída. Quando você vive decidido com Deus, o mal não precisa ser combatido o tempo todo. Ele simplesmente encontra menos espaço para agir. A sabedoria ocupa o lugar antes, a luz chega primeiro. E o caminho, mesmo com desafios, se torna mais seguro. Essa é a promessa silenciosa de uma vida que escolhe não caminhar sozinha.